E olha só, eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 5. A partir do verso 5 até o verso 15. Mateus 6, de 5 em diante. Quando Jesus ensina os seus discípulos e ensina a sua igreja a orar. E ele diz assim, na palavra de Deus: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Porque, verso 14, se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Esse é o texto da palavra, e nós temos aqui, nesse texto, quando Jesus ensina a sua igreja e ensina os seus discípulos sobre a vida de oração, a prática de oração. E hoje pela manhã, eu gostaria aqui de responder então algumas perguntas que essa palavra de Jesus suscita a respeito da oração. Algumas perguntas sobre a prática e a necessidade da oração. E a primeira pergunta é: por que orar? Por que orar? Por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos ter uma disciplina de oração? Mais do que pedir oração, mas você orar. Porque uma coisa é pedir, muita gente pede oração. O que a gente mais tem é gente pedindo oração. Mas a maioria dos crentes que às vezes pedem oração, eles mesmos não oram. Não tem a prática da oração. E a primeira questão, então, importante que esse texto nos suscita é: por que orar? Porque se não, veja aí, no verso 8, Mateus 6,8, Jesus diz algo aqui que é muito curioso, para a gente não ser como os gentios, e aí ele fala assim: porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de
lhe pedir. Então, se Deus sabe do que eu preciso antes de eu pedir, fica a pergunta: por que Ele quer que a gente peça então? E por que Ele quer que a gente ore? Se Ele sabe, se eu não orar, Deus vai cuidar de mim? E agora, hein? Essa pergunta é importante. Se eu não orar, Deus vai cuidar? Graças a Deus, Deus não depende da nossa oração para cuidar da gente. Amém, irmãos? Porque se Deus dependesse das nossas orações para cuidar da gente, a gente já estava frito na farinha. Não é na farinha que fala, é no óleo, não sei como é que é o negócio, o ditado, né? Graças a Deus que a palavra de Deus ensina, em Efésios capítulo 3, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ainda bem. Se é assim, se Deus sabe do que eu preciso, mesmo antes de eu pedir, e se Ele vai cuidar de mim, porque Ele é fiel, mesmo se eu não pedir, Ele vai cuidar de mim, por que orar? E aí? Agora? Amém? Vamos encerrar o culto? Por que orar? Sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, é porque a gente não sabe o que a gente precisa. O vosso Pai, diz Jesus, sabe do que vocês precisam. O problema é que eu não sei do que eu preciso. Orar não é um instrumento, a oração não é um instrumento para eu conseguir de Deus aquilo que eu quero. A oração é um instrumento para eu submeter a Deus o que eu desejo, porque eu não sei se o que eu desejo é o que eu preciso. Deus sabe se o que eu desejo é de fato o que eu preciso. Eu sei o que eu desejo. Vou fazer uma pergunta para você. Quantos desejos você tem no coração hoje? O que você mais deseja hoje? Mas o que você deseja, você pode ter toda a certeza e afirmar com toda a certeza se o que você deseja hoje é de fato o melhor? Você consegue afirmar, o que eu desejo hoje é o melhor? Eu não consigo. Eu sei o que eu desejo. Eu tenho desejos. Mas, será que aquilo que eu tanto quero é de fato o que eu preciso e é de fato o melhor? E quem é o único que sabe, que tem a onisciência para saber de fato se o que eu desejo é de fato o melhor? Por isso nós precisamos orar, porque a oração é um instrumento através do qual eu submeto a minha vida, os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos, eu submeto tudo isso para a direção de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Amém, irmãos? Por que orar? E nós vemos isso aqui quando Jesus ensina isso aqui, aqui quando Ele ensina os seus discípulos a orar, Jesus fala isso, porque quando Ele ensina eles a orar, Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fale com o vosso Pai que vê em secreto, e fala o quê? E aí as primeiras coisas que Ele nos ensina a dizer, o que é? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, venha
o teu reino, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Por que orar? Se o nosso Pai sabe, e se Ele não fica restrito à minha oração para cuidar de mim, é porque eu não sei o que é de fato o melhor. Eu sei o que eu desejo. Às vezes na minha cabeça o que eu desejo é muito bom, mas aquilo que eu desejo que é muito bom, o meu Pai está nos céus, Ele enxerga mais longe do que eu. Ele vê mais longe, Ele está nos céus. Ele enxerga lá na frente algo que eu não estou vendo hoje. E por isso, às vezes, algo que hoje eu acho que é bom, amanhã se transforma num laço na minha vida. E por isso eu tenho que orar. Orar é entregar desejo, o meu desejo para Deus, dizendo: Senhor, eu quero tanto isso, eu acho que eu preciso disso daqui, mas seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. A segunda pergunta sobre oração é: o tamanho da oração importa? E aí? O mais importante na oração é eu orar 5. Se eu orar 1 minuto, Deus não ouve, né? Mas se eu orar meia hora, aí Deus ouve. É isso? Se eu orar 1 minuto, Deus não ouve. Se eu fazer uma vigília, assim, da meia-noite até... Aí sim. Aí... Venham para a vigília, irmãos. E aí Deus vai ouvir. Mas se eu orar do meu quarto 1 minuto, Deus ouve? Ouve, porque Jesus falou aqui que os gentios cometem um erro. Qual é o erro que eles cometem? Verso 7. E orando não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Na Bíblia tem oração bem curtinha que Deus respondeu. Jesus fez orações longas. João capítulo 17 registra uma oração de Jesus, e é o capítulo 17 todo de João, e é uma oração longa que Jesus faz lá em João 17. Mas Jesus também fez orações bem curtinhas, e que o Pai ouviu. O Pai atendeu. Orações, a questão não é a oração pode ser longa, a oração pode ser curta. O importante da oração é que ela seja sincera. Amém? É que ela seja sincera. Jesus é contra orações públicas? Terceira pergunta. Jesus é contra orações públicas, porque o texto diz aqui: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, igual o pastor orou hoje aqui, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Jesus é contra orações públicas. Jesus é contra a reunião de oração. Quando ele diz assim: não ore ali em público, não seja como os hipócritas que oram ali em pé, em público, mas entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus está sendo contra a reunião de oração e oração pública? Não, de jeito nenhum, porque Jesus orou publicamente. A própria oração lá na última ceia, em João 17, foi uma oração que ele fez na reunião dos discípulos, na última ceia, uma oração pública. Jesus chamou reuniões de oração, chamou Pedro, Tiago e João para vigiarem com ele em oração.
E nós vamos ver depois lá, tanto na transfiguração, Jesus subiu o monte, diz Lucas, com o propósito de orar, e levou Pedro, Tiago e João. Jesus não era contra reuniões de oração. Jesus é contra o quê? A hipocrisia. Ele não é contra que a gente ore, como nós fizemos aqui hoje, mas é a oração hipócrita feita para impressionar os homens, para passar uma imagem do que não é. Mas ele não é contra orações públicas, nem contra reunião de oração. E Jesus é contra a repetição. A gente orar pela mesma coisa várias vezes. Porque ele diz aí, veja, no verso 7, nós já falamos, né? Mas olha o que ele diz em Mateus 6, 7. E orando não usem vãs repetições como os gentios. As repetições, as vãs repetições. Então Jesus é contra a gente orar pela mesma coisa várias vezes? E aí, irmãos? Perseverar em algo por oração? Eu estou orando pelo meu filho para que ele se converta, eu já estou orando há 8 anos. Aí Jesus fala assim, não usem de vãs repetições. Não, Jesus não é contra a repetição. O texto aqui fala, Jesus é contra a repetição vazia, tem um adjetivo na repetição, é vã repetição. Na verdade, Jesus é contra aqui a oração mecânica, aquela oração que é feita de modo mecânico e repetitivo, onde o meu coração não está envolvido. Jesus é contra a vã repetição, ele não é contra a repetição. Porque ele, no Jardim das Oliveiras, orou a mesma oração 3 vezes. Jesus repetiu a oração. Jesus repetiu a mesma oração 3 vezes. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que ele pediu para Deus tirar o espinho na carne, quantas vezes? 3 vezes. Ele pediu a mesma oração. O apóstolo Paulo repetiu orações. O Senhor Jesus repetiu orações. Nós podemos colocar um pedido de oração, repetir, perseverar numa oração de novo e de novo, até que Deus fale conosco. Até que Deus dê a sua resposta. Até que Deus dê o seu caminho, a sua orientação. O que Deus não se agrada é a repetição vazia, a repetição mecânica, que acha que se eu repetir mecanicamente, aí Deus vai ouvir, e Deus, o nosso Pai, não é assim. Então, por que orar? E a oração precisa ser longa para Deus ouvir? E Deus é contra a reunião de oração e oração pública? E Deus é contra a repetição? Deus é contra as repetições? Não, é claro que não. Eu tenho uma quinta questão que eu quero encerrar essa mensagem, que é, por que é tão difícil a gente orar sozinho, no nosso quarto, com a porta fechada? Eu não sei se você sente isso, e eu vou ser muito sincero aqui, eu acho difícil a gente ter a disciplina para eu orar sozinho, com a porta fechada no meu quarto, como Jesus recomenda aqui os seus discípulos. É curioso que Jesus está falando aqui de gente que gosta de orar, só não gosta de orar sozinho. Não é curioso? Porque ele fala no verso 5, quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar. Ele está falando de gente que gosta de orar.
Eles gostam de orar em público, gostam de fazer suas orações. E gostam até de participar de reuniões de oração, gostam até de pedir oração, gostam, não tem problema com a oração, mas tem dificuldade para orar sozinho, dedicar um tempo exclusivo para estarmos sozinhos com o nosso Pai. Eu tenho dificuldade de manter essa disciplina. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui. Quem se identifica comigo? Meu irmão, quanto tempo faz que você não fica sozinho com Deus? Só você e o Pai. Não estou falando de orar, porque o texto aqui fala de gente que gosta de orar. E nós gostamos de orar. E nós gostamos de receber oração. Nós gostamos de pedir oração. Você provavelmente orou essa semana. Nós gostamos, né? Como diz a palavra, a gente pratica a oração sem cessar. Amém, irmãos? A gente não pratica a oração sem cessar? O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é orar em espírito e orar o tempo todo, né? Nós praticamos essa oração. Você não ora? Orar sem cessar, em outras palavras, meus irmãos, é orar enquanto a gente faz outras coisas. Quem aqui ora quando está fazendo uma outra coisa? Você está lavando a louça. Aí você aproveita o quê? Para orar. Amém? Você está ali lavando a louça, aí você lembrou, ai Senhor, lembrei do fulano, Senhor, abençoa ele agora, ele está indo fazer um exame lá no hospital, abençoa ele. E a gente ora sem cessar, ora em espírito. Você está no busão, sentado no busão, aí você está lá e você lembra, aí em espírito você, ai Senhor, abençoa lá o irmão da igreja, ele falou que ia ter uma reunião importante, abençoa lá o Zezinho, Senhor, essa semana abençoa ele em nome de Jesus. Quem aqui pratica isso aí, pode levantar a mão aí, o tempo inteiro. Farol fechou, pá! Aí você lembra de ai Senhor, abençoa lá o Zezinho, Senhor, porque o Zezinho, ai Senhor, abençoa, falando, ai Senhor, eu tenho uma reunião agora, vai na minha frente, Jesus. Isso é orar sem cessar. E nós praticamos a oração sem cessar. Mas a questão é outra. Quando Jesus ensina a orar, e ele está falando de gente que não tem dificuldade de orar. Os gentios falam muito, ele fala. Oram muito, orações mecânicas, repetitivas. Os hipócritas gostam de orar. Ele não está falando de gente que não gosta de orar. Ele está falando aqui da dificuldade que a gente tem de ficar sozinho com Deus. Não tem ninguém olhando. Sabe, é aquele momento que você não vai poder colocar no Instagram, amém? Porque vigília de oração a gente coloca no Instagram, né? 3 da manhã, estou na vigília aqui de oração, 3 da manhã, aí vai no Instagram, aí os outros dão like, essas bobagens tudo que a gente faz como crente. Meia-noite, estou no louvorzão na igreja, tal, meia-noite, aleluia, pá, põe no Instagram. Aqui ele está falando assim de coisa que não vai para o Instagram. Por que a gente tem dificuldade de eu entrar no meu quarto, eu ficar sozinho com Deus e eu falar com Deus? Porque eu não sei você, eu tenho. E eu gosto de orar em público, gosto de reunião de oração, mas entrar no meu quarto e ficar sozinho, e falar com o meu Pai que vem em secreto,
E só eu e ele e mais ninguém agora. E ter essa prática. E Jesus nem fala que tem que ser todo dia ali. Jesus fala assim: quando vocês orarem, entra no teu quarto. E eu pergunto para você, se você se identifica comigo, você gosta de orar, você ora sem cessar, mas eu quero perguntar para você, quanto tempo, meu irmão, que você de verdade não fica sozinho, você e Deus, no seu quarto com a porta fechada? Porque é disso que Jesus está falando aqui. E aí a gente diz assim, é porque eu não tenho tempo? A gente começa, né? Eu não tenho tempo, a vida está muito corrida. Quais são as razões? Porque faz tempo que você não fica sozinho com o teu Pai, que vem em secreto. E que Jesus faz uma promessa que recompensará você. E aí eu encerro dizendo que o que eu aprendo com a minha vida, meus irmãos, e com o Evangelho, olhando para a minha experiência, por que eu tenho dificuldade de entrar no meu quarto e ficar sozinho com Deus? A razão que a palavra me dá, e que eu concordo com a palavra na minha vida, é por causa da minha carne. É a minha carne. É o que o Novo Testamento chama de inclinação carnal. Porque a palavra de Deus fala que eu tenho uma dimensão, mesmo eu tendo nascido de novo, meus irmãos, o velho homem está aqui. A minha herança em Adão é a inclinação do pecado de Adão. O pecado de Adão gerou uma inclinação no ser humano, e essa inclinação pecaminosa, ela foi herdada, ela é herdada por toda a raça a partir de Adão. E essa inclinação de Adão, mesmo eu tendo nascido de novo, esse meu velho homem ainda está aqui dentro de mim. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Gálatas, que eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo que agora habita em mim, ele milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Existe uma guerra dentro de mim entre aquilo que o Espírito Santo me inspira para fazer e aquilo que o meu velho homem quer fazer, a minha carne. E essa inclinação pecaminosa que a gente tem dentro da gente, ela fala que isso é uma inimizade contra Deus. Senão eu vou pedir para a mídia abrir lá em Romanos 8, versos 7 e 8, sobre essa dimensão carnal que está dentro de nós. Romanos 8, 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: porque a inclinação é o que, irmãos? Inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eles não podem agradar a Deus, e eles também não se agradam das coisas de Deus, porque é uma inclinação pecaminosa. O que eu quero dizer? É que eu tenho naturalmente dentro de mim uma inimizade contra as coisas de Deus. Naturalmente. Mesmo eu tendo nascido de novo. E portanto, eu fechar a porta do meu quarto e ficar sozinho com meu pai, não é algo natural. Mas é algo que precisa ser o quê? Escolhido, decidido e dedicado. Entrar no meu quarto e falar com o meu pai
na minha dimensão carnal, é algo que a carne, ela não quer. Por quê, irmãos? Qual é a essência do pecado, conforme nos diz a palavra de Deus? Essa inclinação que Adão, ele nos deu como herança, que é essa inclinação pecaminosa. Qual é a essência do pecado de Adão? A essência do pecado de Adão, irmãos, preste atenção, é não precisar de Deus. Porque Adão caiu quando a serpente disse para Eva e disse para ele: vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus, vocês vão ter o autoconhecimento do bem e do mal. Vocês não precisam mais de Deus para saber o que é bem e o que é mal. Vocês podem agora sozinhos, comendo desse fruto, você vai ter a independência. Comendo desse fruto, você vai ter a autonomia. E você não precisa mais depender de Deus para saber. E aí Adão, ele cai nessa mentira do diabo, nessa mentira que disse para o homem: eu posso ser autônomo e eu quero ser autônomo, eu não preciso de Deus. E essa essência está dentro da gente, está dentro de nós. E aí, essa é a essência disso que a Bíblia chama de inclinação carnal. Então, quando eu sou convidado por Jesus a entrar no meu quarto, fechar a porta e ficar sozinho com Deus, você entende que isso vai contra a minha carne, porque a minha carne quer autonomia. Eu sou dono do meu nariz e quero viver do jeito que eu quero. Eu não quero que Deus me diga o que fazer, o que eu preciso fazer, porque Ele sabe o que eu preciso. Eu não quero. Dentro de mim existe essa inimizade. E por isso, a gente pede oração, a gente até gosta de orar ali como o pessoal em público, a gente ora sem cessar, enquanto eu estou fazendo outra coisa a gente ora. Mas eu entrar no meu quarto e ficar sozinho com Deus e começar a falar com Deus e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, que o teu reino venha. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Ah, Senhor, e tem pecado, né, que eu preciso perdoar. E também tem pecado que eu preciso de perdão, né? Isso tudo vai contra esse meu lado humano, e por isso que a gente resiste a entrar no quarto e ficar sozinho com o nosso Deus em oração. Mas a gente precisa, porque a Bíblia nos ensina que o nosso Deus e o Senhor Jesus são como uma fonte de água viva. A gente precisa desse momento para matar a nossa sede, essa sede espiritual, e a gente precisa. É natural? Não é. Você tem que decidir. E eu encerro agora dizendo assim: eu tenho certeza que você já várias vezes entrou no seu quarto para orar sozinho, né? Não é assim? Eu não estou falando de momento devocional, porque muita gente pratica momento devocional. Qual é a regra básica do momento devocional? Tem até aqueles guias devocionais, não tem gente que usa o guia devocional? Qual é a regra essencial do guia devocional? Que seja curtinho, amém? Não é? É para a gente fazer aquela hora ali, ó, pé na estrada. Mas Jesus está falando de outra coisa aqui.
E aí, você já teve a experiência que eu sei, de dizer assim: eu vou orar. Eu vou orar. Não vou pedir oração, não vou não sei o quê. Não, eu vou entrar no meu quarto, vou ficar, eu quero um tempo agora sozinho, eu e Deus. Como é que foi essa tua experiência? Você lembra, irmão, como é que foi? Não começa a coçar a perna? Aí você lembra de um primo teu que faz 15 anos que você não vê, você preciso ligar para o meu primo, hein? Como é que foi a sua experiência quando você entrou no quarto e falou, vou orar? Não teve um monte de coisa que começou a puxar você para você não orar? Preciso fazer o Pix para o Nelson, ó. Não, deixa eu fazer antes que eu esqueça. Aí o cara não ia nem vir no dia, mas agora ele vai vir. Precisa fazer um Pix para o Nelson, lembrei. Aí para de orar, vai lá fazer o Pix. Quando você vai, entra no teu quarto, fica você e o pai sozinho. E você vai falar com o teu pai. Se você nunca teve essa experiência, eu convido você a fazer. Porque você vai perceber uma coisa, vai ter um monte de coisa que vai puxar na tua mente, no teu coração, no teu corpo, para tirar você daquele momento de oração, puxando você para você sair da presença de Deus. É um baita desafio a gente orar no quarto sozinho, puxando a gente, para a gente sair logo daquele momento. Por quê? Por causa da minha carne, porque existe uma inimizade, uma dimensão em mim que quer autonomia, e que já foi vencida em Cristo, mas está viva aqui, militando contra o Espírito. Aí dá coceira na perna, aí começa a coçar o cabelo, você fica assim, eu já tive experiência, mas o que eu fui orar começou a dar umas coceiras, e aí você sente umas dores, e aí você está de joelho, começa a doer, não, deixa eu ficar na cama, aí você dorme, você já aconteceu de você estar querendo orar, e você começa assim, Senhor Jesus, você começa louvando, né? Senhor Jesus, obrigado, não sei o quê. Daqui a pouco, passa uns 5 minutos, você está pensando no videogame. Você está pensando em outra coisa, aí você volta, fala, o que eu estava orando mesmo? Isso quando a gente não dorme. Literalmente. Aliás, cura para quem tem insônia, não precisa nem tomar remédio. Vai orar. Vai orar, você vai ver como você vai dormir, irmão, que é uma beleza. Porque existe uma dimensão na gente, em mim, eu vejo isso em mim, militando contra o Espírito. Se você quer ter contato com a sua carne, comece a orar. E você vai ver essa inclinação que a Bíblia fala, pecaminosa, habitando em você. E você só vai perceber isso daí quando você começar a orar. Mas não é orar, é orar sozinho, sem foto para o Instagram. É você e o seu pai, ninguém vai ficar sabendo. É só você e o seu pai. E aí você vai ver um lado teu que quer fugir de Deus. E por isso que eu preciso orar. Porque orar é esse instrumento onde não é um instrumento para eu conseguir o que eu desejo, mas é para me submeter ao meu Pai, porque eu creio de todo o coração que Ele sabe o que é melhor, e eu me submeto ao meu Pai. E aí Jesus diz assim, e o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Você vai sair daquele quarto com aquela promessa, do quarto da oração com essa promessa, sabendo que o meu Pai vai cuidar.
Mas quem fizer a experiência de orar, falar assim, eu vou fazer essa experiência, eu vou para o meu quarto e vou orar, você vai perceber como um monte de coisa está tentando tirar você da presença de Deus dentro de você. Porque é um desafio a oração. Amém, irmãos? Então, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que vem em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar?